Chega mais e olha só, a história de hoje é bem pesada. Talvez uma das mais pesadas que eu já contei aqui. Vou deixar aqui o alerta. Esse episódio tem conteúdo delicado e descrição violenta de cena. Então, além de não ser recomendado para crianças, ele pode trazer sentimentos negativos em pessoas sensíveis, que enfrenta questões emocionais ou se recupera de traumas. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Rita. Quem me contou não foi a Rita, foi uma amiga de infância. Eu vou chamar essa amiga de Lúcia. Vocês vão sentir que essa história é um pouco diferente das histórias que eu conto aqui, não tem tantos detalhes e é justamente por isso. Porque não foi a Rita que me contou, e sim a Lúcia, que era amiga da Rita. Mais pra frente vocês vão conseguir entender melhor por quê. Rita nasceu na periferia do Rio de Janeiro. Ela vivia com os pais e os irmãos numa situação de pobreza extrema. Quando eu falo pobreza extrema, eu tô falando de casinha de madeira. Juntaram lá umas tábuas e montaram um barraco. E esse barraco que a família morava era meio que emprestado. É que assim, era um terreno grande e nesse terreno ficava uma empresa e essa casinha. O pai da Rita tomava conta da empresa, então por isso ele podia morar na casinha. Ele era tipo um segurança. Pois um dia, quando Rita tinha ali por volta de 9, 10 anos, ela foi lá nessa empresa atrás do pai. O pai não estava, mas o dono da empresa sim. Ele estava e aproveitou aquela menina ali linda e sozinha. E bom, não vou ficar dando detalhes, mas é isso. Rita foi violentada quando ainda era criança pelo patrão do pai dela. Isso aqui a gente está falando da década de 70, por aí. Rita contou para o pai dela o que aconteceu, mas o pai não acreditou. Não acreditou ou não quis acreditar, porque, e se fosse verdade, ele ia brigar com o chefe, denunciar? A gente sabe que não ia dar em nada e pior, eles não iam ter mais onde morar. Não era assim que funcionava antigamente? Uma menina pobre contra um homem mais velho e ainda com bens? O pai da Rita não deu ouvido para a filha e mandou ir brincar para lá. Isso acontece até hoje. Imagina naquela época. Rita era uma menina bem simples e humilde, ia sempre dormir e almoçar na casa da Lúcia. Às vezes porque nem tinha o que comer dentro de casa. Acabou que a mãe da Lúcia meio que virou mãe da Rita também. Aí Rita cresceu, ela já era uma menina muito bonita, virou um mulherão. Mulher negra, alta, corpão e adorava dançar. Quando ela estava ali com uns 18 anos mais ou menos, um olheiro convidou a Rita para participar de um concurso na TV. Era um concurso desses de programa de auditório, tipo Faustão. Quem passava no concurso ia dançar no programa mesmo. Rita foi selecionada. Então, todo sábado pela manhã, Lúcia via a amiga lá na TV sambando. E esse trabalho aí acabou abrindo portas para ela. Além da Rita dançar na TV, ela participava de eventos em todo lado do Brasil. Nessa época, tinha um hotel em Manaus que organizava muitas festas e vira e mexe Rita era convidada para dançar ali num desses eventos. Ela ia para o Amazonas, ficava lá 3, 4 dias fazendo show e depois voltava para o Rio de Janeiro. Só que aí, enquanto a carreira estava bombando, o dinheiro entrando, Rita mudou completamente. Aquela menina humilde, acanhada, que eu descrevi lá no começo, essa aí não existia mais. Rita virou toda... como é que a gente diz? Toda cheia de si, do jeito que o povo fala, tipo, tá com rei na barriga. Lúcia falou assim: até a família dela achava muito snob e arrogante, se sentia muito superior a todo mundo. Esses eventos aí que a Rita ia dançar em Manaus eram basicamente festas pra gringo. Samba, mulheres de biquíni em hotéis chiquérrimos no meio da floresta amazônica. Mais estereotipado impossível, né? Pois numa dessas festas, Rita conheceu um alemão. Ela conheceu esse homem e esse alemão acabou levando a Rita para viver na Alemanha. Depois disso, a carreira artística dela deu um boom. A Lúcia, no Brasil, só ficava sabendo dos feitos da amiga na Alemanha. Rita aprendeu alemão em 6 meses, virou modelo, atriz, chegou a participar de séries para TV e prestava serviço também como mestre de cerimônias. Com o tempo, claro, não tudo de uma vez. Aos poucos, ela foi conseguindo mais e mais espaço. A Lúcia chegou a ver a entrevista da Rita na televisão. Então, quer dizer, a Rita ficou conhecida. Esse marido dela, alemão,
Era influente aí no show business, estava conectado com o mundo artístico. Então, facilitou ali para Rita. E o fato dela ser muito bonita também ajudou. Vez ou outra, Rita ia para o Brasil visitar a família. Algumas vezes ela ficava na casa da mãe da Lúcia, que era como uma mãe para ela. Mas depois passou a ficar só em hotel e nunca mais voltou a ser a menina de antes. Ela chegava até a fazer piadinha com a pobreza da família dela. Uma vez ela falou assim: levei meu marido pra lá ver os pobrezinhos. Ela falou em tom de brincadeira, mas era debochado. Ao mesmo tempo que ela meio que ridicularizava a família, Rita ajudava também. Sempre dava dinheiro pra mãe. Quando estava na Alemanha, ela mandava uma ajuda pra mãe e com o pai comprar as coisas pra eles. Depois de um tempo aí, junto com o alemão, a Rita se casou. Fez questão de fazer a cerimônia no Rio de Janeiro, foi lá na Igreja da Penha. Lúcia lembra que foi uma galera da Alemanha para o Rio nessa cerimônia. Uma celebração bonita e tal. Beleza, Rita voltou com o alemão para a Europa e na próxima vez que eles foram visitar o Brasil, já foi diferente. Ela não era de falar assim abertamente para os 4 cantos do mundo, mas para Lúcia ela meio que comentou ali que o marido dela não era uma pessoa fogosa, sabe? Na real, ela falou mesmo que o cara não procurava ela, quer dizer, não tinha interesse sexual por ela. O marido chegou a falar pra Rita que não queria nada com ela na cama. Pensa, escutar uma coisa dessa do teu marido? Não deve ser fácil, não. Rita não largava dele por causa da mãe dele, pelo menos era o que ela falava. A mãe do alemão era uma senhorinha já com bastante idade e ficava na cadeira de rodas. Quem cuidava dessa senhora era a Rita, porque o filho mesmo, o marido dela, não estava nem aí. Aí Rita não tinha coragem de abandonar a mulher. Não abandonava a mulher, a sogra, né? E ficou ali levando a vida naquele casamento e empurrando com a barriga. A Lúcia falou assim: eu acho que era um casamento de carência mesmo, desde o começo. Isso aí é achismo da Lúcia. Bom, como eu disse, a Rita viajava para o Brasil com uma certa frequência. Então, Lúcia meio que tomava pé da vida da amiga quando ela chegava de viagem. Numa dessas visitas ao Brasil, a Rita levou uma pessoa. Ela foi passar o Réveillon no Rio de Janeiro e, em vez de ir com o marido, como ela sempre fazia, ela levou um amigo do marido. Esse amigo era brasileiro também, de São Paulo, e morava na Alemanha há muito tempo. Rita conheceu esse paulista porque ele e o marido dela eram bastante próximos. Era amigo assim de ir na casa dela mesmo, de fazer almoço, jantar. E esse cara estava lá junto para comemorar. Só que aí, essa convivência entre os dois evoluiu para um caso. Rita começou a ter um caso com esse paulista. Mas não foi assim, um casinho. A Rita ficou perdidamente apaixonada por esse cara. Ela ficou louca por ele. Ela largou do alemão para ficar com o paulista. Era só o que ela precisava para largar do casamento falido. E por fim, o casamento com o alemão acabou e Rita assumiu aí um romance com esse paulista. Então, na virada de ano de 94 para 95, Rita e o paulista foram para o Rio juntos e ficaram hospedados num apartamento que a Rita comprou na Barra da Tijuca. Na hora da festa, da virada, eles foram uma turma para a Praia do Recreio. A Lúcia falou assim: eles chamavam muita atenção porque era um casal muito bonito. Eles eram altos, corpo de modelos, dançavam muito. Não tinha quem não olhava para aqueles dois. Nessa mesma viagem, rolou um churrascão na casa da mãe da Lúcia. E Rita tava lá, dançando até o chão. Na época tava rolando aquela música Lá Vem o Negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá. E o clima era assim, de entrega total entre os dois. Dava para sentir até cheiro de paixão mesmo entre o casal. Tem uma informação que eu tenho que contar aqui para fazer sentido lá na frente. A Rita tinha um irmão que estava com HIV. Esse irmão era o caçula e ela sempre tratou o garoto como se fosse um filho. Depois que ela ficou sabendo que ele estava com AIDS, naquela época não tinha tratamento eficiente, era uma doença bem fatal. Depois que ela soube da doença, ela começou a sustentar o irmão. Dava apartamentos, remédios, o que tinha, né, para amenizar as dores. Ela era o suporte que ele tinha, né, em termos financeiros. Guarda aí essa parte do irmão, mas vamos voltar aqui para Rita. Pois ela estava vivendo aí nesse só love, ela e o paulista voltaram para a Alemanha e um tempo depois o romance acabou. Acabou assim, de forma abrupta, por causa de uma bomba. Rita descobriu que o paulista tinha um caso com o ex-marido dela, com o alemão.
Então quer dizer que estava rolando ali um triângulo amoroso, uma coisa ali entre os três, entre Rita, o marido e o Paulista? Mais ou menos, porque até aí os dois homens sabiam, mas a Rita não. Depois que a Rita soube aí dessa traição, o mundo dela desabou. A Lúcia lembra que a amiga entrou num buraco. Na época, ninguém falava em depressão, né? Tratamento para depressão não existia, ou existia para pacientes internados em manicômio, no máximo. Mas essa coisa de tristeza profunda, falta de vontade de viver, isso aí era nada ou no máximo visto como uma frescurinha. Calma que passa, não era assim que falavam? Pois Lúcia lembra de ver a Rita super para baixo, aquela mulher para cima, toda alta astral, afundou quando soube da traição. Aí no meio disso, a mãe da Rita morreu no Brasil. Ela pediu licença do trabalho lá na Alemanha para poder viajar e participar do enterro da mãe. Se despedir, né? Mas o chefe dela, ela trabalhava numa empresa de eventos. O chefe dela disse não liberou a Rita para ir no Brasil. Pois ela xingou o homem de tudo quanto é coisa. Ela não estava muito bem, né? Xingou o homem, falou que os alemães são frios, que não têm sentimentos e depois catou as coisas dela e foi para o Rio enterrar a mãe. Só que antes dela sair, esse chefe falou assim: pois pode desistir, que aqui você não consegue mais trabalho. Pô, ela tinha acabado de perder a mãe, mas nem adiantou o barraco todo porque não dava tempo de chegar no Brasil para despedir da mãe. A mãe da Rita acabou sendo enterrada antes dela chegar no Rio de Janeiro. Esse é um preço que a gente paga morando longe, o luto solitário. Acho que quem já passou por isso sabe a dor. Quem não passou sabe que um dia vai passar. Mas mesmo sem ver a mãe, a Rita resolveu ir para o Brasil. Ela ficou lá um tempo, cuidando do irmão, aquele que eu falei que estava doente. Cuidou assim, deu banho mesmo, fazia comida, porque a situação dele era bem delicada. Bom, quando ela voltou para a Alemanha, foi aquele susto, porque o chefe, ou melhor, o ex-chefe, cumpriu mesmo com o que ele tinha prometido, aquela coisa do aqui você não consegue mais trabalho. Não foi da boca para fora, não. Era um mercado pequeno, de todo mundo conhece todo mundo, e ele queimou a Rita pra geral. Aí, se a vida dela já estava indo meio que para um buraco, ela caiu ribanceira abaixo. As coisas foram piorando, até que em 1996, Rita morreu atropelada por um metrô. A Lúcia me falou assim: ela estava totalmente mal por uma série de fatores. Ela perdeu o amor da vida dela, a pessoa que ela era apaixonada, que era amante do ex, a briga com o chefe, a carreira profissional dela foi pro buraco, a vida financeira em ruínas, a responsabilidade nos cuidados do irmão, tanto de grana quanto emocional, e mais abuso que ela sofreu quando era criança. Ela nunca esqueceu daquele dia. Bem pesado isso que eu vou falar aqui. Mas quando a Rita morreu, Lúcia não sabia direito se tinha sido um acidente ou como tinha acontecido. A notícia que chegou no Brasil era que Rita tinha morrido num acidente no metrô e pronto. Mas aí teve a investigação da polícia e as testemunhas viram o que aconteceu. Quem estava lá na hora presenciou tudo. Rita foi até uma estação de metrô qualquer, desceu até o trilho, deitou e esperou o trem chegar. Não foi um acidente, foi totalmente proposital. Eu falando aqui parece que foi devagar, mas eu penso que foi muito rápido, porque nas estações tem aqueles relógios que mostram o momento exato que o trem chega. Então eu penso que ela esperou para descer bem assim em cima da hora, para não dar tempo de ninguém salvá-la. Lúcia falou que a Rita estava fazendo um tratamento psicológico. Não sei se é terapia, uso de remédios, isso não tem como a gente saber. Mas ela estava sim com acompanhamento. Mas não foi suficiente para segurar aí o tamanho do peso que a Rita carregava nas costas. Vocês entenderam aqui agora porque foi a Lúcia que me contou a história, né? Porque Rita faleceu. A gente está em 2026, ela faleceu 30 anos atrás. Pelas contas da Lúcia, ela morreu com 31 anos. Se ela tivesse viva hoje, estaria aí com 61. Muito nova, né? 31 anos. Uma morte tão brutal. A Lúcia hoje mora aqui na Europa. Ela me explicou que lá na Alemanha é muito comum esse tipo de acidente. Eu fui pesquisar para ver se achava alguma notícia da época, 1996. Tem muito tempo, né? Pensei, vai que tem alguma coisa na internet, mas não achei nada. E tem até uma explicação sobre isso.
Antigamente, os conselhos de psiquiatria entendiam isso no mundo todo, tá? Eles entendiam que quando um jornal noticia um caso de uma pessoa que tira a própria vida, eles entendiam que essa notícia influenciava a vida de outras pessoas a ponto de encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. Quando eu fiz faculdade de jornalismo, lá em 2004, ainda era assim. Quando tinha um ato dessa natureza, a gente era orientado a não falar nada. Só que o que acontece? Se ninguém fala de um assunto, é como se ele não existisse. É como jogar a sujeira para debaixo do tapete. Por isso hoje não é mais assim. Existe sim um cuidado muito grande para tratar assuntos dessa natureza, mas os psiquiatras entenderam que quando se noticia, as pessoas comentam o caso. Quando comentam, surgem pesquisas, estudos, investimento público em tratamentos, remédios, enfim, é tratado como uma questão de saúde pública e não um tabu. Então, os casos mais recentes, esses sim têm reportagens, já os antigos não. Então, muito provável que seja por isso que eu não tenha encontrado nada na época. Mas eu vi uma coisa que a Lúcia falou que tem sentido. Ela me disse que mortes como a da Rita são muito comuns na Alemanha. E isso sim eu consegui confirmar e é verdade. Pessoas que tiram suas vidas em metrô, trem, esse tipo de transporte, está entre as maiores causas desse tipo de morte lá no país. E teve um pico justamente na época que aconteceu aí essa fatalidade com a Rita. Um ano antes, na verdade, em 1995, 986 pessoas morreram em ferrovias lá na Alemanha. Os números estão caindo aos poucos e os últimos dados que eu encontrei foi de 2024. Em 2024, 688 pessoas tiveram esse tipo de morte. Teve aí uma queda, mas ainda assim é muita coisa, né? Principalmente se a gente leva em conta que a Alemanha é um país menor que a Bahia. Tragédia. Uma tragédia com um número tão alto. Uma tragédia que, se a gente for pensar, que essa menina aí que não tinha nem casa para morar, conquistou tanta coisa e morrer assim, tão nova. Mas a história para por aqui? Não. Por quê? Porque o irmão caçula da Rita, lembra o irmão com AIDS? Pois é, quando ele ficou sabendo que a irmã dele tinha morrido, ele ficou em choque. Não caiu uma lágrima, ele ficou totalmente sem reação. Ele estava mal, sofria bastante com todos os sintomas da doença. Daí, quando ficou sabendo da morte da irmã, ele não ficou triste por ela. Pelo menos não manifestou nada nesse sentido. O que ele falou foi: o que vai ser de mim agora? Porque nem dinheiro para se manter, ele tinha mais. O que ele fez? Outra tragédia. Ele se jogou na frente de um ônibus no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois da irmã morrer na Alemanha, ele faleceu no Brasil. Lúcia não sabe dizer se foi dias, semanas ou meses depois da morte da Rita, até porque isso já tem muito tempo, mas na memória dela foi logo depois. E outra, se Rita era mais velha e esse menino era caçula, ele devia ser bem mais novo que ela. Tinha menos que 30 anos. Quando eu escutei a Lúcia me contando essa história, eu fiquei em choque. E eu concordo com ela quando ela disse que não foi uma coisa só. Nunca é uma coisa só. Para chegar onde chegou, foi um longo caminho de dor. A Rita foi enchendo a mochila. Começou ali quando ela foi violentada. Não só pelo ato em si, mas também pelo pai não ter acreditado. Essa desconfiança deve doer tanto quanto a violência em si, eu acho. Sei lá, é como se falasse: você tá sozinha no mundo. Quando ela foi para a Alemanha e começou a esnobar todo mundo, eu entendi isso como sendo uma forma dela esconder ela mesma, dela negar ela mesma, a menina pobre que nem o pai acredita. Uma forma dela esconder a pobrezinha traumatizada. Tipo, eu sou tão pequena e tão frágil por dentro que eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou forte. E na minha opinião foi isso que ela fez. Foi atrás de beleza, dinheiro, status. Essa é a receita do sucesso, né? É daí que esse universo desmoronou, ruiu, pouco a pouco com as perdas, traição, até que a mochila ficou pesada demais e ela só enxergou o peso da mochila, ou melhor, só sentiu o peso da mochila. Não sei, essa história me faz pensar nisso. Qual que é o peso da minha mochila? Quantos problemas que eu estou colocando ali dentro? Será que não tem nada que a gente possa fazer para esvaziar essa mochila?
Será que olhar para os nossos problemas não é uma forma de esvaziar? Lá vai eu falar de terapia de novo. O telefone da parceira aqui do podcast, a psicóloga Vanessa Floriano, tá na descrição desse episódio para quem quer ter uma terapia, entender como é que são os processos que se passam dentro de nós. Fala com ela. Mas além de terapia, o que vocês fazem para esvaziar a mochila? Para tirar os traumas, as mágoas, a raiva de alguém, o ódio, os medos? Como é possível mudar as lembranças das coisas ruins que aconteceram na nossa vida? Como tirar o peso das costas? Me fale aqui o que vocês fazem. Porque às vezes uma iniciativa de alguém pode ajudar a outra pessoa que está com peso e não sabe o que fazer. Essa é a história da Rita. Que ela descanse em paz. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.